Fala rapaziada, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo aqui no canal Sagaz Alvinegro. Peço para você que está chegando, que chegue na moral, chegue se inscrevendo, chegue deixando o like, compartilhando os nossos conteúdos, beleza? E não se esquece de deixar o like, porque o like é o que vai garantir que o YouTube entregue os nossos conteúdos a cada vez mais botafoguenses, né? A gente alcance voos mais altos. Então, não deixa de deixar o like. Eu tenho que agradecer cada vez mais a galera que vem todos os dias aqui, né, assistir os nossos conteúdos. Agora, as visualizações estão aumentando, porém o número de likes e o número de inscritos não vem acompanhando, essa matemática não está batendo aí. Então, para você que vem todos os dias aqui, assistir o nosso conteúdo, não custa nada, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o nosso vídeo, beleza? Vamos lá, vamos para a informação, vamos falar de Diego Hernandes, joia uruguaia de 22 anos, em que o Botafogo fez proposta tentando a contratação do jogador que pertence ao Montevideo Wanderers. O Botafogo tenta, né, meio que difícil, mas tenta trazer o jogador para essa janela, né? E eu vou dizer o porquê que está difícil. Porque a primeira proposta que o Botafogo fez para a equipe uruguaia ficou meio que distante ali, olhando aquilo que a equipe quer receber pelo jogador, né? Ficou uma diferença considerável. Então o Botafogo tenta trazer esse jogador, porém, mesmo que o Botafogo não consiga trazer esse jogador para essa janela, vai ficar ali tentando para que talvez numa segunda janela o jogador possa vir. Ele tem um contrato com a equipe uruguaia até o final de 2024 e é um jogador muito versátil, muito ofensivo, né? É tratado como uma verdadeira joia pelo futebol uruguaio, né? E ele na parte ofensiva ali, ele ocupa todas aquelas posições, tá? Acho que ele só não joga de centroavante, mas ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante, né? Então aquelas posições ali da frente, ele joga em todas. É um jogador que tem muita qualidade técnica, muito ofensivo, né? Que inclusive vem fazendo parte das últimas listas para convocação da seleção uruguaia. Ele inclusive foi convocado no lugar do Arrascaeta. Então é um jogador que a gente já fica ali como é que eu posso dizer, na expectativa de ser convocado mais vezes e de ser um nome frequente na lista da seleção uruguaia, né? Um jogador que é muito bom de bola. O Botafogo demonstrou interesse. A minha preocupação é você demonstrar o interesse e não conseguir trazer naquele momento e depois acabar atraindo olhares de outras equipes. E aí a concorrência aumenta, fica mais difícil trazer, né? Mas o Botafogo tenta trazer o jogador para essa janela. Como eu falei, por conta de valores é pouco provável, né? E aí é um assunto que entra no segundo ponto do vídeo que eu quero tocar com vocês, tá? Então, mesmo que seja improvável que ele venha para essa janela, o Botafogo vai tentar trazer o jogador para uma segunda, né? O perfil, né, dos jogadores que o Botafogo quer trazer vai se desenhando por jogadores jovens, né, jogadores com futuro, né, vamos dizer assim, que possam vir a ser grandes jogadores no futuro. Então, finalizando esse assunto do Diego Hernandes, a gente entra num assunto que meio que tem a ver, né? Uma coisa puxa a outra. Botafogo tem aí, saiu a notícia de que o Botafogo quer, eu não diria se desfazer, né? Porque é uma palavra meio forte, mas quer, né, emprestar alguns jogadores. O elenco tá realmente inchado, principalmente financeiramente, né? O Botafogo fez contratações que infelizmente não vem rendendo, né? Tem jogadores aí que, se a gente for olhar, tem um salário relativamente alto, porém não vem correspondendo dentro de campo. O Vitor Sá, por exemplo, saiu a notícia de que ele foi oferecido ao Atlético Paranaense. Na minha opinião, o Botafogo agiu de maneira correta, né? Se as contratações que foram feitas não deram certo, a gente tem que dar um jeito de reformular o elenco, empresta, roda o jogador, né? Faz com que ele seja ativo, mesmo que não seja pelo próprio Botafogo, bota ele para outra equipe, né? Porque o que não pode é o Botafogo pagar sérios, altos salários para jogadores que não vêm rendendo. Isso inclui, não é só o Vitor Sá, né? Vitor Sá, Piazon,
Gustavo Sauer. Então foram jogadores trazidos que custaram um certo valor, né? Um valor considerável, porque o Botafogo teve a sexta maior folha da Série A e infelizmente foram jogadores que não corresponderam, que infelizmente não conseguiram render com a camisa do Botafogo. Então a gente tem que reformular, o Botafogo precisa de reforços e com esses jogadores no elenco, o Botafogo tendo que arcar com salários, fica mais difícil ainda, já que a situação financeira do Botafogo não é fácil. Então, a gente sabe que qualquer contratação é aposta, né? Todos os jogadores, quando são contratados, quando são trazidos, são apostas. Porém, na minha opinião, o Botafogo cometeu alguns erros para que contribuísse para o não rendimento desses atletas. Eu vou citar alguns exemplos aqui, beleza? Olha só, o que fez com que o Botafogo fosse atrás do Piazon, que é um jogador que não rendeu em lugar nenhum, ele surgiu lá atrás, né, no São Paulo, como um possível grande jogador, uma joia e tal, porém, o Piazon não aconteceu, né? Foi para o Chelsea, teve uma passagem rápida, não rendeu, daí começou a rodar e infelizmente em lugar nenhum o Piazon conseguiu render, né? E ele vem aí, o Castro até insistiu muito nele como titular, como não deveria, né? Porque é um jogador que simplesmente não entrega nada, na minha opinião, muito limitado, né? Então, é um deles. O Vitor Sá, que eu achei até, né, depois da saída do Jefinho, quando ele assumiu a titularidade, fez até, acho, bons jogos, acho que 2 jogos ali, que ele deu indícios de que poderia ser o titular da posição, porém é um cara muito irregular, ele não consegue manter o nível de atuação, né? Inclusive marcando gol contra o Fluminense e tudo mais. Porém, o Vitor Sá é aquele cara que ele joga 2 jogos bons e 6, 7, 8, 9 ruins. Então é um cara que não dá para ser titular, infelizmente, né? É um cara que eu até achei que fosse assumir a titularidade, como eu falei, que eu achei que fosse mostrar capacidade, mas infelizmente não vem acontecendo, né? O Gustavo Sauer é outro cara que, quando ele chegou, eu botei muita expectativa em cima do Sauer, né? Mas infelizmente foi mais um, não sei se a contusão atrapalhou, né? Mas já tem um tempo que o jogador retornou e mesmo assim ele não consegue performar, não consegue entregar. Tanto é que o Botafogo vem desesperado atrás de uma contratação ali para a ponta direita, né? Vinha porque fechou com o Júnior Santos, mas o Botafogo quebrou a cabeça por muito tempo aí, vários meses, tentando achar um cara que pudesse ali jogar naquela posição e infelizmente nenhum dos que entrou conseguiu render. E aí voltou para o Júnior Santos, né? Trouxe o jogador, que inclusive eu vou falar disso também, né? Mas é outro jogador que simplesmente não consegue entregar, né? Outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, o Patrick de Paula, por exemplo. O que fez com que o Botafogo fosse atrás do Patrick de Paula? A maior contratação da história do Botafogo simplesmente não aconteceu. Tudo bem, esse ano ele estava focado e tal, aquela coisa toda, prometeu para a torcida que iria se esforçar ao máximo e realmente vinha se esforçando, realmente vinha melhorando, tanto é que vários jogos entrou como titular, mas infelizmente por conta de um campeonato, como eu já falei aqui várias vezes, não adianta nem a gente tocar mais nesse assunto, por conta de um campeonato que não entrega nada, perdemos o jogador para o resto da temporada, né? Então, mas de qualquer forma, quando o Botafogo foi atrás do Patrick de Paula, ele não estava rendendo, ele não estava muitas vezes sequer sendo relacionado para os jogos do Palmeiras, mas o Botafogo foi lá, foi atrás dele, pagou um caminhão de dinheiro para trazer o Patrick de Paula, que infelizmente não rendeu. O primeiro ano, o que se fala é que teve, o atleta não teve compromisso, né? Foi descompromissado, foi relaxado e tal, aquela coisa toda. Beleza, ficou lá encostado no banco. Para esse ano, para essa temporada que ele prometeu render e vinha realmente rendendo, acabou se contundindo. Mas, de qualquer forma, é um salário muito alto para quem não está entregando. E assim foi. Outras posições, o Rafael, por exemplo, embora tenha vindo com um salário, né, relativamente baixo, um salário simbólico, aquela história toda que a gente já sabe, porém é outro jogador que também não está entregando. Então o Botafogo precisa renovar o elenco. O time não está rendendo, o time precisa dar uma resposta. Às competições, as principais competições da temporada estão para começar e o time não consegue render,
né? Então, com esses jogadores do elenco, o Botafogo fica impossibilitado de tentar outras contratações, né? Demorou muito, na minha opinião. O Botafogo esperou até os 49, né, para poder começar a se mexer, na minha opinião. Vem sempre a notícia de que o Botafogo está sondando, tem conversa, está sondando, tem conversa, paquera, mas na hora de namorar não namora. Na hora de casar, na hora de trazer o jogador não traz. Então, e com esses jogadores no elenco, fazendo parte do elenco, o Botafogo tendo que arcar com esses caras, fica mais difícil de trazer outros nomes, né? Tanto é que o salário o salário não, o valor pedido pelo Montevideo Sounders não é nem esse valor todo, mas o Botafogo por hora não pagou aquilo que o clube uruguaio pediu pelo jogador, pelo Diego Hernandes. Mas a gente fica na expectativa, né? A gente fica na expectativa. Chegou o Júnior Santos aí para a posição, é um jogador que o elenco todo conhece, que o treinador conhece, então a gente espera que a passagem do Júnior Santos seja melhor do que a primeira, né? O Júnior Santos teve alguns bons jogos, mas oscilou demais também. Esperamos que ele, nessa segunda, venha, tome conta da posição e tenha boas atuações para a gente, enfim, pelo menos do lado direito ali, né, já que o lado esquerdo é outra incógnita. Luiz Henrique também, falar em ponta esquerda, é outro cara que veio por um bom salário, por um bom dinheiro e não está rendendo também. É outro cara que, né, vem contribuindo para esse baixo rendimento da equipe. Se esses caras estivessem rendendo, talvez o torcedor botafoguense nem tivesse sentido tanta falta assim por reforço. Beleza? Por hora é só. Pintando mais alguma informação, a gente volta aqui e traz para vocês. Beleza? Não se esquece não, rapaziada. Tá aqui, tá vendo o vídeo, tá acompanhando o nosso conteúdo diariamente, não custa nada. Vai lá, se inscreve, deixa o like nos vídeos, porque também é muito importante o like, tá? Como eu falei, vai garantir que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, cada vez mais, atinja botafoguenses, e é importante para o crescimento do canal. Beleza? Compartilhe os vídeos, manda grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, que é para a gente fortalecer cada vez mais a nossa parceria. Tamo junto? Valeu! É nóis!